RFI Convida. Olá! Hoje a gente vai falar sobre o embate entre o negacionismo vigente e a tentativa de sobrevivência de cientistas brasileiros. Este é o assunto do documentário Ciência na Mira, do diretor Rafael Figueiredo, que é o nosso convidado hoje aqui na RFI. Obrigada pela presença. Obrigado, eu agradeço. Bom, esse longa-metragem de 80 minutos propõe aí um mergulho em temas científicos controversos da atualidade e na trajetória de 4 cientistas brasileiros que, como o filme retrata, colocam as suas vidas em risco aí para defender o seu trabalho. Conta pra gente desse projeto. Então, a ideia foi justamente partir do fato de que existem pesquisadores, cientistas brasileiros que, em função do seu ofício, em função do seu trabalho, em função do que se dedicam a vida inteira em benefício da sociedade brasileira, acabam, por vezes, sendo atacados ou têm suas pesquisas contestadas, sendo politicamente ou economicamente sufocados, né, para que não sigam à frente, e muitas vezes até o ponto de sofrerem ameaças, constrangimento, terem que, por exemplo, andarem com escolta policial, e em casos mais extremos, como os da Larissa Bombardi e da Débora Diniz, seriam obrigados a sair do país, né, e ainda hoje permanecerem fora do país, que é algo que acredito que qualquer brasileiro consegue entender o quão grave é alguém que trabalha pela ciência brasileira, trabalha pela educação, trabalha pela formação de uma sociedade melhor, ter que fazer isso de fora do seu país. Então a gente partiu dessa ideia e escolhemos 4 personagens, a gente chama de personagens no documentário, assim como na ficção, que eles são representativos desse momento histórico brasileiro, que não é tão momento, isso sempre aconteceu, né? Em regimes autoritários isso se acentua, e por vezes também não existe exatamente uma cor ideológica sempre, mas nos últimos tempos a gente tem visto que por a extrema-direita ter adotado o negacionismo, acaba que essa questão do movimento anticientífico, né, de contestação, de deslegitimação da ciência, acaba vindo muito por parte da direita, de muitas vezes de uma forma bastante organizada. É porque questionar alguma coisa e negar uma verdade comprovada são duas coisas bem diferentes, né? Exato, exato. Nós temos 4 personagens com histórias bastante diversas. A gente achou isso que era bem interessante, né? A minha dificuldade agora como realizador vai ser como dar conta num documentário que você falou de 80 minutos, já estou pensando que tem que ser um pouco mais, talvez 90, talvez 100, né? Histórias que cada uma delas já renderia um longa-metragem, né? Então, posso começar citando, que talvez seja interessante, os 4 personagens, né? A Larissa Bombardi, né? Que já foi entrevistada aqui, que tem uma pesquisa extensiva sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, né? A Débora Diniz, que se notabilizou como uma defensora dos direitos reprodutivos das mulheres e principalmente pelo um discurso em favor do aborto, né? Que vitimiza tantas mulheres, jovens, meninas no Brasil e com isso angariou o ódio mesmo, né, de setores brasileiros e o ódio que a partir de um certo momento organizado, né, sob a forma de pessoas que faziam parte do governo, né? E o Marcos Lacerda, que é um pesquisador da Fundação de Medicina Tropical em Manaus e que liderou uma das maiores pesquisas mundiais sobre o uso da cloroquina logo no início da pandemia, agregando mais de 120 pesquisadores, e ele conseguiu comprovar, infelizmente, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que quando o pesquisador pesquisa o uso de um medicamento, ele tem o desejo, a vontade, né, de que aquele medicamento funcione. Né? E isso é quase óbvio hoje falar, mas tem gente que acha que não, né? Que mas o pesquisador ele tem esse viés, ao mesmo tempo que ele quer que funcione, ele faz de tudo para colocar à prova esse funcionamento. E ele conseguiu mostrar que a cloroquina não tinha eficácia alguma. Né? Você falou da cloroquina, a gente também teve muitos negacionistas em relação à eficácia da vacina também. Exatamente, que já foi decorrente, né? Quer dizer, aquela equiparação do discurso, né? Que quando a gente fala da contestação da ciência, tem isso, né? Que é de dar o mesmo valor, de repente, para um pesquisador que há 30 anos pesquisa aquilo, do que um ativista de YouTube, né? De redes sociais, que vai dizer assim, como assim uma vacina em 2 anos vai ficar pronta? Isso nunca foi assim.
que conhecimento essa pessoa tem para se colocar no mesmo patamar de debate, né? E que consequências isso pode ter para a nossa sociedade brasileira, você acha? Eu acho que a gente já está vendo algumas consequências, porque esse discurso de contestação e esse discurso que é essa negação de achar que mas eu tenho a minha opinião, né? Isso passou a vigorar muito no discurso social, assim, né? Não, isso aí é a opinião dele. Não, não se trata de opiniões, né? Quer dizer, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, mas não podem ter os fatos que quiserem, né? Fatos são fatos. E isso acaba até custando mais caro, porque, enfim, todas essas pesquisas em que se coloca dúvida de algo que já havia sido comprovado, eu imagino que aumente a necessidade de se refazer algumas pesquisas que já haviam sido feitas. No caso do marketing, é se refazer e faz com que o pesquisador ele perca um tempo precioso pago pelo Estado brasileiro, que ele poderia estar se dedicando a outras pesquisas, ao aprimoramento. Ele trata de se defender, de enfrentar o Ministério Público, porque um grupo, né, resolveu contestar a pesquisa, resolveu contestar métodos de pesquisa dos quais as pessoas não têm o menor conhecimento, que quando vai para a justiça em determinada instância é negado e a coisa se esvai, né? Mas isso demanda um tempo, demanda dinheiro, e essa é uma das estratégias desses movimentos, né? Fazer com que a pessoa sufoque economicamente, quer dizer, demanda tempo, demanda dinheiro e demanda ânimo mesmo, né? Que é quebrar, digamos assim, é quebrar a espinha da pessoa, né? Fazer ela, em última análise, desistir do que ela faz. Que impacto você acha que o teu filme pode ter contra isso? Olha, eu acho que uma vontade que eu tenho é que o meu filme ele seja visto para além de um certo nicho, digamos assim, né? Eu quero que ele passe na academia, que ele passe nas universidades, que ele tenha uma boa trajetória em festivais, mas eu desejo mesmo, francamente, que ele seja visto nas escolas, que ele seja debatido por um público amplo, por um público que já não está previamente de acordo, digamos assim, com algumas premissas que o filme traz, né? Eu quero que o filme sirva de alguma forma, assim, modestamente, assim, que eu dê essa contribuição para fomentar discussões, para fomentar debates, né? Para trazer a importância da ciência e até outros olhares sobre o que é fazer ciência, né? A própria ciência na área de humanidades, como a Débora Diniz faz, que é importantíssimo também, né? E eu queria só completar, porque eu falei de 3 pesquisadores, não falei do último, que é o Ricardo Galvão, que foi diretor do INPE, que coordenou uma pesquisa sobre desmatamento, assim como o INPE, que tem uma trajetória maravilhosa para a ciência brasileira, né? E o Ricardo Galvão coordenou uma pesquisa que é feita com métodos rigorosíssimos, ano a ano, e com isso ele foi contestado publicamente pelo então presidente Bolsonaro, foi demitido quase que ao vivo, né? E com aquelas acusações que a gente, aquelas estratégias que a gente já são conhecidas, de acusar de ligações com ONGs, de estarem a serviço de uma certa conspiração internacional, né? Com isso ele foi afastado, né? Essas ameaças, esse tipo de perseguição, ele tem um impacto e com isso a gente tenta mostrar no filme, um impacto para muito além da pessoa, né? Quer dizer, tem impacto para os colegas, tem impacto na família, tem impacto nos alunos, né? E tem impacto no tecido social mesmo, né? Como é que você escolheu esses 4 personagens e como é que foi o trabalho de acompanhá-los? Por exemplo, agora você está na Europa acompanhando a Larissa. Você viajou com eles, esteve nos lugares onde eles pesquisam? Então, cada um é muito específico, né? Daí a gente pensou na qual a melhor abordagem para cada um dos personagens. A escolha se deu em função de serem pessoas, realmente são as histórias, que são histórias até bastante conhecidas de boa parte do público, mas a gente entendeu que eram histórias bastante representativas, bastante simbólicas. E como não existia nenhum documentário similar a este, a gente achou que não tem por que a gente sair atrás de casos
né, tão desconhecido. Não, vamos pegar essas pessoas que a história delas é importante elas serem conhecidas, elas serem agrupadas, que eu acho que dá uma força maior a esse conjunto de histórias, né? Ela pode ter um impacto maior. Então, foi por aí. Também uma representatividade de gênero que a gente buscou, que a gente acha super interessante. São 2 mulheres, são 2 homens, com diferenças nas suas pesquisas e diferenças nesse tom das ameaças. A gente buscou, além de entrevistas extensas, entender esses impactos, conversando também com pessoas da rede, né, dessas pessoas, colegas, familiares, mostrar o ambiente de trabalho, tentar mostrar como é que essas pesquisas são feitas, né? O que é o método científico, trazer também a maneira como a mídia retratou essas histórias, né? Seja, às vezes, de um ponto de vista que ajuda a esclarecer, às vezes talvez falta tocar mais fundo no que está por trás desse tipo de ameaça. Então, assim, são um conjunto de dispositivos que a gente usa, né? De entrevistas, de imagens, tentando passar um pouco dessa sensação do que é viver sob risco também, do que é viver sob perigo, mas também eu acho que buscar também um olhar humano e até esperançoso, né? Quer dizer, quando a gente entrevista, por exemplo, o Marcos Lacerda, a gente vai também para Novairão, que é uma cidade a 3 horas ao norte de Manaus, uma cidade linda, aliás, e é onde ele tem uma casa, onde ele se refugiou na pandemia, justamente para tentar sair do tipo de pressão que ele sofria em Manaus, né? Isso mostra também um país muito polarizado, né, com que o Brasil está nesse momento. Você tentou ouvir justamente esse lado de quem nega a ciência? Você tentou Eu acho entender assim. por que agem dessa forma? Eu acho assim, eu sou uma pessoa que tem uma paixão pela ciência e pela importância da ciência. Então, eu me permito, eu tenho um lado nessa história, o meu lado, claro, não se trata aqui de uma ideologia política, se trata assim, eu tenho um lado que é o lado da ciência. Eu não vou dar voz para essas pessoas, elas não merecem voz, E né? mudou alguma coisa com mudança de governo no Brasil, na sua opinião? Mudou, né? Mudou, eu acho que mudou. Eu acho que existe um espaço para diálogo, um espaço de valorização da ciência, né? Por parte, em termos institucionais, existe uma valorização da ciência que difere completamente do governo Bolsonaro, que era um governo de negação, né? De um discurso anti-ciência, anti-cultura, anti-educação, anti-luz, né? Era um governo das trevas. Então, eu acho que mudou. Mas a gente percebe também que, para além de quem está ocupando o cargo do governo, existem estruturas macroeconômicas e estruturas ligadas ao que a gente chama hoje de guerra cultural, que também causam um impacto que não permitem, por exemplo, que uma Débora Diniz volte para o Brasil, né? Ou uma Larissa Bombardi volte para o Brasil. Quer dizer, existem grandes... No caso da Larissa, existem os grandes proprietários, os grandes expoentes do agro, né? Enfim, assim como as grandes indústrias, né, que produzem os agrotóxicos. No caso da Débora, existe uma organização por trás dessas ameaças a quem trata de aborto, né? Aborto é uma questão complicadíssima falar de aborto no Brasil. Então, assim, são 2 exemplos de que, ainda que com mudança de governo, talvez a gente ingenuamente, há 2 anos atrás, achasse que, bom, com isso todos os nossos problemas estaríamos resolvidos, mas o governo é só uma parte, né? O governo é só uma parte, a sociedade é mais ampla que o governo. Quando vai sair o documentário? Já tem data? A gente vai finalizar até o final do ano e vai ser exibido primeiramente pelo canal Curta. Mas depois vai ser disponibilizado em outros espaços. A gente pretende também... A gente entende que esse é um documentário que ele tem uma importância de fomentar uma discussão em alguns espaços. Então, a gente acha que tem que fazer exibições comentadas, né, com debates em universidades, né, centros acadêmicos, enfim, espaços de reflexão que pode ser bem interessante, assim, levar em escolas. Essa é a nossa ideia. Bom, você que se interessou pelo assunto, então, vem aí Ciência na Mira, então, o novo filme do Rafael Figueiredo. Obrigada pela presença na RFI. Eu que agradeço.